és padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria, por graça de Deus, que podemos experimentar agora, juntos, lembrando-nos que somos aos milhares aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria, como comunidade orante. Essa alegria seja fecunda, sustente-nos e possa nos inspirar no caminho bonito, como discípulos e discípulas missionários dele, Cristo Jesus. O rosto misericordioso de Deus Pai revelado. E neste caminho bonito do Ano Santo da Misericórdia, nós possamos, pela força da comunhão e pela fecundidade da oração, nós possamos aprender cada dia mais esta lição, a lição de sermos misericordiosos como o Pai. Uma lição que precisamos aprender cada dia e em todas as circunstâncias nela nos exercitarmos. Sem o exercício da misericórdia, diante do outro, de cada pessoa, nas suas dificuldades, nas suas estreitezas, nós não aprenderemos de verdade a lição da misericórdia, de sermos misericordiosos e correremos o risco de esquecer, tratando inadequadamente o outro, no desrespeito, na incapacidade para o diálogo, em atitudes preconceituosas e nesta dificuldade de criar de verdade uma proximidade bonita que fecunda a nossa fraternidade. Por isso, Deus nos ajude a compreender a palavra que agora vamos acolher e, ao compreendê-la, nossos corações se abram para que nós possamos, assim, iluminados pela palavra, caminhar e que essa palavra se torne para nós luz para nossos pés e lâmpada para nosso caminho. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Amado irmão, amada irmã, o Senhor não quer colocar um peso sobre as costas dos seus discípulos e discípulas. Na verdade, esse diálogo feito por parte dos fariseus para pô-lo à prova dá a Jesus a oportunidade de fazer um diagnóstico da doença que causa a incapacidade de se viver a beleza do compromisso de uma aliança. Por isso ele diz: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este mandamento. Pois sempre diante de nós o Senhor o desafio do discernimento, o necessário e especial discernimento quando nós olharmos as situações irregulares, como diz o Papa Francisco na sua exortação apostólica depois do sínodo, dos 2 sínodos sobre a família.
Não se trata de pensar que se está pretendendo diminuir as exigências do Evangelho. A Igreja tem sólida reflexão a respeito. Ao mesmo tempo, sabemos que não bastam as normas. Uma pessoa, mesmo conhecendo as normas, pode ter grandes dificuldades para compreender os valores e princípios inerentes à norma. Há fatores, irmãos e irmãs, que limitam a capacidade de decisão e escolha, como a ignorância. Santo Tomás dizia que alguém pode ter a graça e a caridade, mas ser incapaz de exercitar bem uma das virtudes. Quando nós falamos do matrimônio, portanto, nós estamos falando de um evangelho. Há um evangelho do matrimônio. Seguir a este evangelho do matrimônio é promover o caminho da fidelidade e da doação recíproca. Os valores do evangelho do matrimônio incluem paciência, alegria e beleza, manifestação e crescimento no amor, diálogo e adequada administração das próprias emoções. Por isso, não raramente é difícil levar adiante este compromisso que supõe não estar assentado simplesmente em alguma paixão ou em algum sentimento que moveu o coração de maneira pulsiva, mas tem que estar assentado na experiência bonita de um desabrochar amadurecido do sentido do outro, do compromisso com o outro e do outro como tarefa a ser cumprida na medida em que se edifica no outro a beleza da sua dignidade. Com dureza de coração não se consegue fazer esse caminho, porque a dureza de coração é, pois, a doença terrível da incapacidade de perceber para além daquilo que se satisfaz, daquilo que vem de encontro às próprias necessidades, muitas delas até mesquinhas. Para toda aliança, no compromisso de cumpri-la e de vivê-la com fecundidade, de encontrar a alegria de vivê-la mesmo nas suas exigências, é preciso vencer a dureza de coração. É preciso fazer do próprio coração uma hospedagem de valores que nos capacitam para uma experiência bonita de doação, de oferta de si, de compreensão e não simplesmente de satisfação de pulsões pessoais, muitas delas enquadradas na mesquinhez. Amados e amadas de Deus, este é um enorme desafio. Um desafio que nós precisamos enfrentar, porque o matrimônio cristão, na alegria e na beleza do seu evangelho, é a base do que compreendemos e do que edificamos e no que apostamos que é a família cristã. São muitos os desafios humanos e existenciais neste caminho enfrentados. Oremos, supliquemos a Deus a graça de compreender, de respeitar e de, sobretudo, encontrar novos caminhos, não negociando aquilo que é inegociável, mas respeitando a cada pessoa e dando às pessoas a oportunidade de um amadurecimento, de modo que se tornem capazes de viver a beleza da aliança que assumem. Supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.
Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida, da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, ajude a nossa sociedade a ser solidária e justa e nos encha de sabedoria, permanecendo conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.